Aleluia. Gostaria um copo de água, por favor, pessoal. Graças a Deus. Eu queria agradecer a Deus todos que estão nos visitando nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Fique à vontade aqui na Paz Church Lábrea. Glorifico a Deus pela sua vida. Glorifico a Deus pela sua vida, pela vida das pessoas que estão nos assistindo aí hoje e que irão assistir no futuro esse culto de celebração. E é muito gratificante ter você conosco. Glorificar a Deus pelo aquilo que você tem aproveitado e tem feito valer o propósito de Deus na sua vida. Glorificar a Deus de uma forma ou de outra por você estar ajudando. Agora há pouco eu vi as 3 meninas lá na sala dos bebezinhos. Que benção. Que benção, né? Ter pessoas assim que se importam, que na verdade estão cumprindo o chamado de Deus, que é cuidar, né? A pregação é só uma parte, mas todos os demais aí que estão servindo, entregando um copo de água, estão recebendo aí na entrada, o pessoal da mídia, todos aí que estão servindo aqui no louvor, são pessoas que fazem o reino de Deus acontecer. Nós não somos uma ilha, nós precisamos um dos outros para poder fazer a coisa acontecer. E no reino de Deus não é diferente. O reino de Deus, ele funciona em comunidade. Deus é uma comunidade. Deus não trabalha sozinho. A palavra de Deus diz que eles em si têm esse relacionamento. Deus tem o Filho tem o Espírito, e os 3 vivem em comunidade. Então, se você anda sozinho, se você procurou se isolar, eu te convido, quebra essa corrente do egoísmo pessoal e corre para viver em comunidade. Vive no Life Group, vai para uma célula, faz academia, coloca para estudar, vem para o ministério, serve numa área, ajuda a sua família e seja uma pessoa que agrega valores à vida de outras pessoas. Queridos, eu já fui em vários enterros aqui nessa cidade e também na minha cidade natal, mas muitas pessoas que se foram não deixaram um legado de lembranças para aqueles que ficaram até da sua família. Para se lembrar, tem que falar o nome de várias pessoas para se lembrar dele. Mas eu creio, querido, que não para a sua glória, não para a sua honra, mas sim para a glória do Senhor e para a honra de Deus. Um dia, depois que você for, que passar 50 anos, e alguém vai se lembrar direto daquilo que você fez para glorificar o nome do Senhor, querido. O importante é que nós deixamos de legado para Ele e como nós vivemos por Ele. Então faça algo para viver, para agregar, para juntar valores, para ser diferente. Cuidado com o isolamento pessoal. Você sabe que quando a Bíblia fala que o diabo é como um leão, ele está ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar, matar, destruir, arrancar a cabeça, despedaçar a alma. E sabe o que acontece? Você que já assistiu esses programas de animais na África, você sabe que a primeira coisa que o leão faz, seja uma girafa, seja um veado, seja um porco, seja um animal que ele possa realmente debandar ele, a primeira coisa que ele faz é tirar ele do bando. E ele deixa aquele animal isolado. Aquele animal, já vi até búfalos, né? Até búfalos com todo o poder que ele tem, com toda aquela massa muscular. Já vi até búfalos. A primeira coisa que o leão faz é tirar ele do meio da manada. Quando ele fica sozinho, depois que ele fica cansado, aí o leão vai lá e pega ele, mata, e aquilo se torna uma presa fácil. Se você andar sozinho, tome cuidado. O diabo é o nosso inimigo, ele está ao derredor procurando alguém com que ele possa tragar. Vá para o ministério, esteja no Life Group, seja líder, seja cooperador. Ah, mas eu não consigo me adaptar a esse estilo. Vai ser missionário. Ah, mas eu não sei missionário. Vai estudar a Bíblia. Um dia Deus vai te dar oportunidade, mas vá com outras pessoas. Agregue valor ao reino de Deus.
Diga para o seu vizinho nessa noite. Isso não é a minha pregação, mas olhe bem nos olhos dele, olhe bem nos olhos dela. Eu não sei quem está do seu lado aí, mas você sabe. Você está olhando para ele? Olhe para ele, olhe para ela e diga assim, com toda a sinceridade do seu coração, mas com carisma, de um ar da graça de Deus. Diga assim para ele, diga para ela, diga: seja importante para alguém. Aleluia, querido. Seja importante para alguém. Seja importante para alguém. Glorifico a Deus por você, dizimista, você que tem tirado o devorador da sua casa, tem enxotado ele com as suas atitudes de fé. Você que tem dizimado aqui, ajudado essa obra a avançar, ajudado essa obra a progredir. Nós temos feito grandes coisas no Senhor através da sua coragem, sua ousadia, através de você que cumpre um princípio de ser um bom ofertante, um bom dizimista. Nós cremos que o Senhor vai estar te honrando. O dízimo não é negociável, a oferta você pode fazer à vontade, mas um dízimo é um compromisso que o Senhor realmente colocou. O Melquisedeque entendeu isso, né? Ele e Abraão fizeram essa aliança básica, e nós vemos que Abraão e Melquisedeque, a própria palavra fala que Melquisedeque, ele foi um cara que ele se desarnou tanto no dízimo, algo tão poderoso, que fala que Jesus se tornou sacerdote na ordem de Melquisedeque. Agora pensa num cara com a atitude dele, que pegou até a linhagem do nome esclarecido na palavra com sacerdote segundo Melquisedeque, porque ele foi um camarada fiel, que honrou a Deus. Então nesse ano, se você não começou, comece com a sua fidelidade. Mês que vem, semana que vem, comece a ser fiel. Realmente creia naquilo que o Senhor Jesus fala. Nós temos avançado aqui na obra. Nós cremos que em breve nós vamos estar avançando mais. Nosso plano principal é colocar uma Paz Church lá em Canutama e abrir outro núcleo aqui. E nós cremos que nós temos algumas maneiras, né? Eu não sei como vai ser, mas nós temos 3 maneiras, pelo menos: indo, alguém que quer ir, orando, os que oram, e ofertando. Eu não sei quais são as maneiras que Deus tem te chamado. Se você quer ir, Deus vai te capacitar. Agora, orar não precisa de capacitação, precisa de decisão. Dizimar também é um ato de fé. Um ato de fé. O Oliver Guzmel, ele fala o seguinte: ele diz que a maior glória de um homem não reside no fato de que nunca ele caiu, mas sim em quantas vezes ele se levantou da queda que ele caiu. Isso é um fato. Olhando para Raquel aqui, olhando para a nossa vida, aquilo que nós fomos, o que nós fizemos, só Deus mesmo para perdoar os nossos pecados, né? Cada um de nós aqui, até os meus parceiros. E a gente estava falando em relação a pessoas, né? Que Deus procura as coisas loucas desse mundo para confundir realmente as sábias. Querido, só Deus sabe de onde Ele nos tirou, o buraco que a gente estava metido, aonde a gente, com conhecimento, sabendo de Deus, a gente foi se enfiando. Mas Deus deu graça para cada um de nós, deu entendimento, deu força. Não pense que você é mais pecador do que os outros, do que eu, do que nós, porque a graça de Deus alcançou cada um no nível básico, nivelado. Agora cada um precisa buscar essa graça e crescer nela. Deus te salvou para um propósito. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para dar um resultado. Então você, esse pouco tempo que passa na terra, Deus espera que cada um de nós venha desenvolver essa salvação e aproveitar dessa graça. Então Ele nos buscou, nos encheu, nos deu graça e nos capacitou para essa boa obra. Nós viemos aqui de uma temporada de conferência. Quantos estavam aqui na conferência? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Quantos estavam na conferência? Glória a Deus, tem bastante gente, né? Agora, eu queria saber aqui, quantos foram cheios nessa conferência? Quantos foram cheios de Deus? Levanta a mão aí. Quantos receberam a graça de Deus? Aleluia. Quantos receberam a graça de Deus? Dá uma glória a Deus aí forte. Aleluia, glória a Deus.
O nosso propósito é esse mesmo, trazer aquele estilo de culto, né? Aquela base da encher, e esse é o primeiro de muitos que teremos. Mas nós vamos ainda baseados na palavra, no entendimento da palavra e aplicando coisas práticas. Antes da conferência eu estava falando algo sobre manter o pé no chão, a importância do poder da palavra. Agora nós vamos entender algumas questões daquilo que nós recebemos na semana da conferência e vamos aplicar na nossa vida pessoal. Espero que cada um tenha sido cheio e que aquela unção, aquela graça, aquele mover ainda permaneça e ainda esteja com você. E eu pergunto, o que você fez com aquilo que você recebeu na semana passada? Já deu algum resultado? Você já produziu um mover de Deus por onde você foi? Qual é o resultado disso tudo? E eu queria entrar aqui na parte prática daquilo, né? Aquilo que eu trago para nossas vidas, para a minha vida pessoal. Daniel capítulo 11, versículo 32, a palavra do Senhor diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjeiros se perverterão por si próprio, se perderão, mas o povo que conhece o seu Deus será um povo ativo e forte. Diga assim comigo, diga: eu sou povo de Deus e eu sou ativo e sou forte. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele deixa mais claro ainda, ele diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, queridos, glória a Deus. Eu venho como tema hoje, cadê o tema aí? O pessoal da mídia, se tiver o tema, joga aqui. O tema é bem simples, né? Mantendo o tanque cheio. Mantendo o tanque cheio. Isso aqui é coisa prática, porque nem sempre nós vamos estar naquele mover doido. Que Deus permanece, porque, diga assim comigo, diga: eu sou louco por Jesus. Aleluia, querido. Tem gente que é louco por droga, louco pela festa do sol, louco para aprontar, louco para beber, louco para se embriagar, louco para se prostituir. Mas aqui nessa igreja tem um povo diferente. Aqui nessa igreja tem um povo louco por Jesus. Glória a Deus, querido. Você acredita que tem gente que já está esperando a festa do sol? Está tão longe, mas que lá você vê, vai ser top. A festa do sol vai ser top. A nova administração vai bombar. Você sabe o que vai bombar mesmo, meu irmão? O que vai bombar é quando a trombeta soar e o nosso Senhor Jesus aparecer aí nas nuvens, querido, e nós vamos encontrar com Ele. Ele está vindo aí. Aleluia. Isso que vai ser o grande dia na nossa vida e na minha vida. Todo tempo nós estamos esperando e crendo nisso. Mas mantendo o tanque cheio. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, e você levanta a tua mão com sinceridade, tá bom? Para você que anda de moto. Quantos anos de moto? Levanta a mão aí. Quantos anos de moto? Glória a Deus. Quantos anos de carro? Levanta a mão. Quantos anos de carro? Tem bastante gente aqui. Quem não tem carro, levanta a mão também. Quem não tem carro, levanta a mão. Quem não tem carro, diga: eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que num tempo muito curto Deus vai te abençoar, e com o suor do teu trabalho você vai conquistar o seu carro em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu pergunto aqui, em relação a moto ou carro, tá? Qualquer veículo, mas tem muita gente que anda a pé. Agora eu pergunto aqui, quantos andam de Honda? Quantos andam de Honda, de motor rabeta? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, tem bastante gente. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu pergunto aqui, quando vocês vão abastecer? Quando vocês vão abastecer o seu carro, a sua moto ou o seu motor rabeta? Você costuma encher o tanque ou colocar só pela metade? Quantos aqui costumam encher o tanque da sua moto? Levanta a mão. Com toda sinceridade. Agora, a minha pergunta é diferente. Aqueles que não enchem o tanque da sua moto, do seu carro, do seu motor, quando vão perceber,
o motor, o tanque está só por um quarto. Quantos são acostumados a andar só por um quarto? Levanta a mão aí. Sabe o que é um quarto? É acima da metade. Tem algumas pessoas, né? Agora, mais uma pergunta aqui. Quantos aqui só anda com o tanque da moto, do carro, ou do motor de popa, ou da voadeira, só pela metade? Levanta a mão aí. Meu Deus. Agora a última pergunta. Acho que você até sabe o que eu vou perguntar, né? Quantos aqui só coloca gasolina no seu tanque do carro, moto ou motor de popa quando está na reserva? Levanta a mão aí. Pode levantar. Agora já deu mais, deu uma porrada de gente. Mas eu não sei se isso é mania do brasileiro, né? Pode ser também. Mas tem muitos de nós que costumamos ser cuidadosos com o combustível que impulsiona os motores que nos levam. Alguns, pouquíssimos, eles enchem o tanque do seu transporte, do seu veículo. Outros só vão avaliar quando está pela metade, por um quarto. Mas a maioria esmagadora, ele só vai mesmo colocar gasolina, colocar diesel, colocar álcool quando está piscando a luz de reserva. Ele não tem o cuidado de permanecer com o tanque cheio. Aquilo que ele poderia ter feito, ele não fez, porque ele espera cair na reserva para poder encher o tanque. E eu quero te falar nessa noite que, mesmo sendo carros, os únicos lugares que eu vi carros andar foi lá no sul, né? No sul você anda na rua, pelo menos na serra, você anda nas ruas das cidades da serra, pelo menos em Canela, você vê várias Ferraris, Lamborghini, carro de mais alto valor, andando comum na rua, né? Porque é alugado, você paga uma quantidade em dinheiro e tem a oportunidade de dirigir um carro pelo menos uma vez na vida, aqueles carros que custam mais de R$1 milhão. Mas mesmo sendo um carro daqueles, sendo uma moto de última geração, sendo um avião, sendo um motor de popa, velho ou novo, sendo uma caminhonete, seja lá o que for, do mais elevado nível de tecnologia até o mais baixo, ele precisa do combustível. Se ele não tiver o combustível, ele não vai, ele não anda, ele não vai para frente. E isso não é só sobre máquina, mas é sobre a máquina que Deus criou. Porque nós somos a máquina perfeita de Deus. E assim, sendo a máquina perfeita de Deus, o crente, ele é diferente da pessoa que anda no mundo. Porque o combustível dele é diferente do combustível que move o mundo. E sabe, querido, semana passada nós recebemos aqui, como filhos e filhas de Deus, uma porção dobrada do vinho dele. E espero que os odres de cada um que está aqui não se rompa, sejam tanques fixos e renovados. Mas como permanecer com o tanque emocional e o tanque espiritual cheio da graça de Deus? Como nós fazemos isso? Porque é muito fácil eu rodopiar, eu cantar, eu gritar, eu estar aqui profetizando uma semana. Mas não é sobre uma semana, não é sobre um mês, não é sobre um ano. Queridos, eu tenho falado, eu falei ontem aqui no casamento do André, não é sobre aqui e agora. Aquilo que nós recebemos de Deus, de vez em quando nós temos um mover de avivamento, aquilo que é a promessa do alto, porque Jesus disse: eu vou, mas vai vir um mais que vai estar aqui com vocês. Ele é poderoso, e quando ele vier vai acontecer um reboliço na vida de vocês, e vocês vão ser cheios dele. Ah, querido, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas essa questão não é só agora, não é só nesse momento, não é só por um quarto, não é só pela metade, não é só uma questão de colocar apenas quando está piscando a luz de reserva. Mas diga assim comigo:
Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Esse teclado tocando, com toda sinceridade, se você crê nisso, você que é visitante pode falar também. Diga assim comigo, diga: aquilo que começou há 2000 anos atrás, chegou até aqui e vai continuar, porque o meu tanque estará cheio até que Ele venha. É até que Ele venha, querido. Não é a semana passada, não é a semana que vem. Eu não sei até onde vai tua vida, mas se ela for a curto ou a longo prazo, esse mover, essa graça tem que ser até que Ele venha. Aqueles que conhecem o Senhor, eles são um povo forte e também ativo. Força. No demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que é um tanque cheio? Um tanque cheio, ele te dá força e também te dá poder para vencer o diabo. Ele te dá poder para vencer o inimigo. Ele te dá poder para romper na sua vida espiritual. Ele te dá poder para vencer no seu casamento. Ele te dá poder para ter condições psicológicas de aguentar aquilo que você aguentou até hoje. Muitos estão aqui porque colocaram além daquilo que a reserva está mostrando. A gente anda naqueles aviões pequenos e ele é diferente do carro. A injeção eletrônica, esses aviões antigos, ele é diferente. Porque o piloto, ele tem que... Interessante. A gasolina de avião para eles, ela não queima automaticamente você apertando o acelerador. Ela não queima porque ela precisa que o piloto ele manuseie com uma mão e com outra segure o comando a quantidade de oxigênio que vai entrar no motor para poder queimar aquela gasolina e gerar combustão para a hélice poder funcionar impulsionada pelo motor. Ele é muito diferente, estranho. Achei estranho quando puxa aquela alavanca, aquele pino, e empurra um pouquinho, aí o avião ele acelera ou diminui conforme ele vai puxando e empurrando aquela alavanca. Mas sempre tem que andar com o tanque cheio, acima da reserva, acima daquilo que é programado para voo. Você sabe por que os jogadores da Chapecoense morreram naquele dia? Foi provado e constatado que o piloto colocou gasolina de avião que dava só para ele chegar no aeroporto, não colocou a mais. E a norma da aviação moderna é que você tem que colocar gasolina a mais nos aviões para eles rodarem pelo menos umas 3 horas além daquilo que ele ia voar. E aquele voo da Chapecoense diz que os pilotos concordaram ali entre si em colocar a gasolina só no que dava para ele pousar e nem um pingo a mais. E o que aconteceu? Antes deles pousarem lá no final do percurso deles, que eles iam fazer aquele jogo, os peritos identificaram depois que outro avião tinha uma emergência e eles tinham que ficar rodando alguns minutos a mais até que o outro avião pousasse primeiro, para depois eles pousarem. E ficou claro que eles não tinham a gasolina a mais que era necessária para esperar o outro avião pousar. E naquele tempo que eles ficaram, deram aquela volta, não deu tempo deles pousarem um avião, e todos foram a pique, exceto 3 pessoas, se não me engano. E na nossa vida espiritual não é diferente. Tem crente que só anda na reserva, tem crente que só anda na metade. É difícil você encontrar um crente cheio da graça de Deus. O que nós recebemos aqui é para manter. E eu coloquei aqui 10 razões práticas porque muitos de nós ficamos com o tanque vazio. A primeira, coloca a primeira aí. A primeira é que já começamos o dia com o tanque vazio. A gente já começa o dia naquela correria louca. A gente já começa o dia naquela busca desenfreada pelo dinheiro.
A gente já começa o dia naquela busca desenfreada pelos nossos desejos, prazeres, pelos nossos objetivos pessoais. Não lemos a Bíblia, não oramos, não agradecemos a Deus, não estamos prontos a tomar um café com a família e já começa o dia naquela correria. A primeira razão, porque muitos de nós emocionalmente, espiritualmente estamos vazios, recebemos um tanque cheio e ao longo dessa caminhada ficamos com ele vazio, é porque nós já começamos o dia com o tanque vazio. O que custa quando nós levantarmos da nossa cama, da nossa rede, lermos apenas um versículo, ouvimos apenas um hino e darmos pelo menos uma palavra de agradecimento a Deus, ou dar um beijo nos filhos, na esposa e dar um bom dia. Muitos já se acordam rapidinho e fazem suas coisas básicas e já vão correndo para o trabalho, se esquece de Deus, se esquece da família, se esquece da esposa, se esquece dos filhos, se esquece de tudo e já corre desenfreadamente atrás do seu sustento. É errado? Não. Mas isso é o padrão do mundo. Nós sabemos que a palavra de Deus falou aqui, Daniel diz que o povo de Deus, ele é um povo forte e ativo, mas muitos já começam com o tanque vazio, sem condições de permanecer no ápice do fogo ou da graça que Deus concedeu a ele, num determinado momento, numa determinada vigília, num determinado culto, num determinado encontro. Eu não sei, só sei que muitos já começam com o tanque vazio. Segundo diz, está sempre ocupado demais para reabastecer. Está sempre ocupado demais para reabastecer. Tem alguma coisa a ver com o primeiro? Tem. Mas ao longo do trabalho ele não se lembra de orar, não tem tempo para os amigos, não tem uma palavra para receber, não está pronto para cantar, não está pronto para declarar. Tudo que ele faz é muito rápido e quando ele pensar que não, já acabou o dia. Você não pode contar com ele para o life, você não pode contar com ele para o ministério, você não pode contar com ele para o encontro, você não pode contar com ele para a mídia, você não pode contar com ele para o louvor, a família não pode contar com ele, que esse homem é ocupado demais, ou essa mulher tem situações demais para resolver. Vamos para a oração 9 horas da noite, eu não posso, porque eu comecei reunião 7 horas, vou terminar 8 horas da noite. Vamos para um movimento onde lá nós vamos estar ouvindo a palavra, eu não posso, porque eu não tenho tempo. Quando pensar que não, acabou as energias, acabou a força, acabou o sustento, o tanque está esvaziando e ele não está percebendo, às vezes está menos da metade, e quando ele vai perceber, já está no vermelho, está acabando. Terceiro, não menos importante, ele não lê o manual do fabricante daquele veículo, ou daquele motor, ou daquele avião. Ele não está acostumado a ler o manual, ele não está acostumado a olhar o manual, ele não está acostumado a prestar atenção no manual. Sabe, queridos, nós temos a nossa correria, os nossos dias, o nosso tempo, tudo que nós fazemos é em prol de nós mesmos muitas vezes, mas nós até se lembramos de Deus no movimento desse, até recebemos a unção, até entendemos o mover, mas às vezes muitos de nós estamos fracos demais para prosseguir nessa caminhada. E eu passei o ano de 2024 todinho falando sobre permanecer, perseverar. Mas vira e mexe a gente vê alguém desistindo, a gente vê alguém fraquejando, a gente vê alguém caindo e não tendo condições de se levantar. Ah, mas por que alguém se desviou? Por que alguém saiu? Por que alguém parou? A culpa é de você, pastor. A culpa é do líder. A culpa é todo mundo. Mas não se esquece que o cara, ele mesmo tem a responsabilidade de ler o manual, do fabricante. Deus nos fabricou, nos deu um manual para ser lido, e Ele mesmo deixou dessa forma aqui nos 10 mandamentos. Alguns de nós nem olhamos para isso e passa batido. Ele fala o seguinte, ele diz: eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito e da servidão. E ele vai dando algumas diretrizes aqui. Ele diz: olha, vocês não devem adorar outros deuses, não adore Deus além de mim, eu sou o único Deus, e não farás escultura para você. E o que mais tem a gente adorando outras coisas que não é Ele, tirando Ele do lugar que pertence a Ele.
O que mais tem é nós trocando ele por aquilo que é temporal, é perecível. O que mais tem são pessoas se confundindo com Deus, trocando Deus por pessoas, trocando Deus por dinheiro, trocando Deus por prazeres, trocando Deus por viagens. E ele fala no manual dele: como eu faço para manter o meu tanque cheio? Não, mas aí as pessoas estão ficando vazias. Mas não lê o manual do fabricante. E ele fala o seguinte, ele diz: eu faço misericórdia até 1000 gerações, e não tomará o nome do Senhor em vão. Guarda o dia do sábado e o primeiro dia da semana. Ele fala: honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe e o teu Deus. Por isso o teu Deus te ordenou, e os teus dias serão prolongados sobre a terra, e você vai viver bem. Ele fala o seguinte, ainda mais diz: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esse é o manual. Quer ter o tanque cheio e não um tanque vazio? Olha para o manual. Ele te deu um manual. Ele é o fabricante. Quarto, vazamento drena o combustível. Já olhou se tem algum vazamento aí no teu tanque? Você é um vazamento emocional e espiritual. Estou falando de máquina aqui, mas estou falando também do nosso lado pessoal e espiritual. O vazamento, se você não descobrir ele, quem era para estar falando sobre isso aqui era o Joabe. Mas o vazamento, se você não descobrir ele, quando você pensar que não, já foi a gasolina, já sumiu o diesel, não deu tempo de reabastecer. Está no vermelho, mas vai olhar, tem um vazamento. O que é o vazamento na nossa vida emocional e espiritual? São pessoas que criticam demais, são pessoas que só vivem em conflito, são pessoas que brigam dia e noite, são pessoas que estão afundadas em decepções, são pessoas que entraram no luto e nunca se recuperaram desse luto. O que é o vazamento? São pessoas que estão vivendo à base de raiva, são pessoas que vivem magoadas, conflitosas, são pessoas que vivem adoentadas espiritualmente, e todo espiritual ou não cuidado traz para o físico. Como é que eu faço? É só olhar. São razões porque pessoas ficam com o tanque vazio. Alguém aqui nessa noite precisa ouvir isso. Eu sou uma das primeiras. Porque se a minha vida espiritual e emocional está de mal a pior, talvez não seja um final de semana que vai me ajudar. Porque o Cleomar veio aqui, o Luiz veio aqui, vão vir outros homens aqui, mas nunca a nossa vida muda. Sempre é um desafio poderoso de fogo, eu estou lá. Sempre é um batismo no Espírito Santo, eu estou lá. Sempre é algo que vem de novo para me mergulhar na semana profética, naquela piscina, eu estou lá. Mas eu não consigo mudar. O primeiro pecado que está na minha frente me derruba. Eu tenho dificuldade de falar a verdade. Eu sou iracunda, eu tenho ira, eu falo mal dos outros. A fofoca está na minha boca. Eu tenho raiva, magoado. Não consigo mudar. Mas está aí. O tanque está vazio. Alguma coisa está vazando aí. Eu te digo, procure colocar vinho novo em odres novos. Porque se um vinho novo vier para esse odre, a palavra diz que se ele não for renovado, ele vai rachar e vai se perder todo o vinho que foi colocado nele. Quinta, sempre aí correndo, sempre em alta velocidade. É igual o pastor Antônio, né? Quer gastar pouco, puxa pouco no teu motor. Uma vez nós saímos 7 horas daqui para Praia Alta, chegamos quase 1h da manhã lá, andando bem pouquinho, mas gasta pouco. Tem gente que anda rápido demais, tem gente que anda 100, 200, 140 e depois reclama porque está no vermelho. Ele reclama porque colocou R$300 de gasolina e depois já precisa colocar de novo. Mas ele não sabe que quanto mais ele pisa, quanto mais ele acelera, quanto mais ele puxa, mais isso vai gastar. Cuidado com o seu ritmo. Cuidado com aquilo que você está fazendo.
Preste atenção nas suas prioridades. É necessário você andar a essa velocidade? É necessário você correr a essa corrida toda? É necessário você ir a esse ritmo? Sexto, muitos não prestam atenção no medidor. Essa já aconteceu comigo. Às vezes você vai andando nesse carro, nesse motor, talvez o motor não tenha, mas os voos têm. E os carros também têm o medidor da gasolina. E muitos do que receberam, daquilo que abasteceu, ele vai embora e não presta atenção no medidor. Quando pensar que não, ele está na reserva e a gasolina acaba. Eu já fiquei empurrando moto aqui nessa cidade. Graças a Deus nunca fiquei sem gasolina na estrada, na autoestrada. Mas aqui em Lábrea já fiquei umas 2 ou 3 vezes por falta de prestar atenção no medidor. Naquilo que estava medindo a gasolina. Não sei quantos já empurraram moto aí por ficar sem gasolina. Levanta a mão aí. Meu Deus do céu. Talvez o seu medidor esteja quebrado. Mas muitos não prestam atenção no medidor. Só que quando acaba, não tem mais a reserva. E sabe qual é o seu medidor emocional e espiritual? É dessa forma aqui. Medidor emocional e espiritual, quando a pessoa não está cheia de Jesus, não está cheia do Espírito Santo, não está cheia da unção de Deus, quando vai ficando no vermelho e abaixo do vermelho até o ponto de parar, a pessoa normalmente não está dormindo bem. Ela dorme mal. Ela se deita e não consegue pregar os olhos. Dá 11 horas, dá 1 hora, dá 2 horas da manhã, dá 3 horas. Quando vai chegando 4 horas, 5 horas, aí que vai dar o sono. Mas ele não dormiu bem. Passa a noite quase que em branco. Não presta atenção no medidor da sua vida emocional, espiritual e física. Pessoa que se irrita facilmente. Tome cuidado, que se alguém falou alguma coisa com você, por mais simples que foi, você já vai com 4 pedras na mão, o seu medidor está quebrado. Ou então você não está prestando atenção nele. Alguém fala A, você já fala B, C, D, H e já vai com 4 pedras na mão para cima dele ou para cima dela. Peso. Pessoas que estão engordando além da conta e rápido. Você que está engordando além da conta, o seu medidor pode estar quebrado. Porque uma pessoa cheia da unção de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, ele vai perceber quando a gordura, igual eu, está fazendo mal para ele. Ele fica ofegante, ele não consegue mais caminhar. Ele não consegue mais conversar direito. Até quando ele vai falar, ele fica cansado. Emocional dele vai lá para baixo. O emocional dele não está baseado naquilo que a palavra ensina. O que nós lemos no começo, que Daniel fala, que o povo de Deus, ele é um povo forte e também ativo, graças a Deus. Diga assim comigo, diga eu, apesar da gordura, sou forte e ativo. Aleluia, querido. Você vai vencer isso em nome de Jesus. Assim como eu também vou vencer. Pessoas que não prestam atenção no medidor e falta gasolina espiritual, emocional e física, são aquelas pessoas que não são generosas. Ou seja, eles não estão prontos a contribuir, a ajudar o próximo. Você pede 1 quilo de café, você diz, mas o Lula aumentou o café. Ele pede uma cartela de ovo para dar de comer para os filhos, que tem menos do que às vezes a gente tem em casa, mas o ovo está muito caro. E acaba que dentro da desculpa dele, ele não é generoso. Se nós não estamos sendo generosos, e o nosso tanque espiritual, quando nós viemos aqui na frente, nós entramos seco e saímos ressequidos, pode ser falta de generosidade. Ah, mas estão fazendo uma programação no Life, eu nem sei se eu vou levar 1 quilo de açúcar. Meu Deus, aquilo ali vai para gente pior do que nós, gente. Tem gente na miséria, tem gente, meu Deus, aqui em Lábrea é muito pobre. E os nossos irmãos aqui que cuidam do Ministério do Amor em Ação, eles sabem quem são as pessoas abaixo da linha da pobreza e necessitado mesmo. Falta de generosidade esvazia o tanque de crente. Diga assim comigo, diga falta de generosidade. Diga assim, falta de generosidade. Nessa noite, tu ficou da porta para fora. Aleluia, eu creio que vai sair crente aqui cheio da generosidade de Deus. Aleluia, querido. Se você não der 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sabão, você pode
ofertar o seu cuidado, o seu carinho, a sua atenção. Falta de frequência no culto também esvazia o medidor, esvazia o tanque. Para pessoas que não prestam atenção no medidor. Tem pessoas que não vêm na sexta-feira, tem pessoas que não estão no Difflin, tem pessoas que não estão indo no culto de celebração, tem pessoas que não estão indo na terça-feira, vem uma vez por mês e ainda quer ter o tanque cheio. Meu Deus do céu, mas só vou domingo e etc. Querido, a falta de frequência no culto, ele dá problema no medidor e o seu tanque pode ficar vazio. Sétimo, anda sempre sobrecarregado. Esse daí é que é. Rapaz, eu já andei com vários tipos de pessoas, mas eu tenho um colega lá em Manaus. Nós fomos andar em 3 no carro, mas quando ele entrou no carro, o carro fez... Parece que entrou mais 4 pessoas. Meu irmão, a gasolina não deu nem tempo. Nós ia para fora da barreira de Manaus. Já foi preciso reabastecer. O carro, o motor, seja lá o que for, quanto mais peso em cima dele, mais ele gasta. E mais aquela máquina fica sobrecarregada. Eu quero dizer para você que no emocional e espiritual também é da mesma forma. Se você anda sobrecarregado, se você pega o peso só para cima de você, se você carrega aquela carga sozinho, você não pode reclamar que o seu tanque está esvaziando. Tome muito cuidado com aquilo que vem sobre a sua vida. 8. Supor que os limites do carro não se aplicam a você. Tem pessoas que eles são dessa forma. Os limites do carro, da máquina, não se aplicam a ele. Ou seja, o carro é feito para andar com 50 litros, tantos quilômetros. E ele quer forçar o carro a ir além. Ou o carro anda a 140 quilômetros. E ele força o carro para andar a 150, não vai dar. Mas ele vai andar sempre no limite. Vai forçar o carro, vai forçar a máquina. Alguns de nós somos inconstantes e até arrogantes quando forçamos a nossa vida. O que força e torna a pessoa seco? É a pessoa orgulhosa. A pessoa que sempre diz, não, eu sou o melhor em tudo. Não, tudo que eu tenho é melhor. Não, eu consigo ir além. Não, se for aqui não está certo não. Eu faria melhor. Não, o pastor não está pregando que preste aí não. Se eu pegasse o microfone, aí ele ia ver fogo descer do céu. Ah, se fosse eu naquele lugar ali. Sempre ele é o melhor. Sempre ele é o bambambam. Sempre ele é o dono da verdade. Tudo que ele tem é melhor do que os outros. Eu vou te dizer, se você estiver aqui e tiver um desses sentimentos, deixe isso para fora de você, porque isso vai esvaziar o seu tanque. Seja humilde. A palavra do Senhor diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta, ele cairá na humilhação. E às vezes perguntando, por que eu estou tão seco? Por que eu não consigo multiplicar? Por que eu não consigo me integrar? Por que eu não consigo me firmar? Mas porque eu sou o cara. Porque Deus não trabalha na vida do cara, Ele trabalha na vida daquele que não é, para tornar a ser. 9. Não sabe onde encontrar combustível. Hoje em dia está fácil com o Waze, né? Mas nós andamos de carro uma temporada que às vezes nós não sabíamos onde tinha posto, onde tinha gasolina, onde tinha combustível, onde tinha diesel. Muitos de nós não sabemos onde encontrar o combustível. Muitos de nós não sabemos a origem, da onde está fluindo essa graça. E temos dificuldade, uma vez encontrada, porque a máquina já andou, agora para reabastecer, muitos de nós não sabemos. E eu digo para você, crente moderno, crente da igreja da parede preta, coach é bom, YouTube é bom, programas são bons, encontro com Deus é bom, oração é bom, life group é bom, mas sabe onde você vai encontrar combustível? Na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai que está em secreto, que em secreto ele vai te responder. 10º e último, não sabe abastecer. Eu já peguei essa.
não sabe abastecer. Você pega um motor complexo, às vezes, no começo, que você não sabe onde é a tampa para abastecer. E não é onde você não sabe encontrar, é onde você não sabe abastecer. Muitos de nós não temos esse conhecimento básico na nossa vida pessoal, em não saber aonde abastecer, não saber como abastecer. Mas a maior forma que é, queridos, é na palavra de Deus. Você vai abrir ela e ela vai te abastecer de tudo aquilo que você precisa. Sabe por que muitas pessoas vão de mal a pior? Estão andando vazios no casamento, na vida financeira, nos relacionamentos, no ministério, no chamado, no propósito, e às vezes até não estão vivendo os seus sonhos pessoais e nem os sonhos de Deus, porque elas não entenderam esses 10 tópicos aqui. E se você veio na semana passada, oxalá, meu Deus, que você entenda que é necessário nós avaliarmos bem a nossa vida. Igual eu li aqui que o povo de Deus é um povo forte e ativo, mas ao mesmo tempo Efésios diz que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É muito lindo quando nós nos reunimos e damos glória a Deus de todo jeito e entramos na graça de Deus, mas é necessário manter esse perfil, manter esse padrão. Como nós vamos manter isso? Observando aquilo que nos leva a ficar sem isso. Como nós ficamos sem? Primeiro, já começar o dia com o tanque vazio, não agradecer a Deus, não ler a palavra. Segundo, estar sempre ocupado demais. Terceiro, não ler o manual do fabricante. Quarto, vazamento drena, vazamento com críticas, mentiras, briga, decepção, mágoa, raiva. Quinto, sempre correndo em alta velocidade, sempre querendo ir no ritmo além daquilo que Deus te colocou para ir. Sexto, vai dizer que muitos não prestam atenção no medidor, e é tudo aquilo que eu falei agora há pouco, né? A pessoa não tem cuidado com si mesma, não tem cuidado com o corpo, não vem para os cultos, dorme mal. Sétimo, anda sobrecarregado. Oitavo, não suporta que os limites da máquina não se aplicam a você. Nono, não sabe onde encontrar combustível. E décimo, não sabe reabastecer. Eu gostaria de ir para o final, lendo Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Todos nós conhecemos. Como eu faço para andar com o tanque cheio? E ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer ser cheio todo o tempo? Quer andar com vigor, quer andar com força, quer andar com o tanque abastecido? É fácil. Ele diz o seguinte: é só vir a mim. Tem outras coisas aí, mas venha, que eu vou sobrecarregar o tanque de vocês, e vocês vão parar de andar no vermelho. Eu vou te dar descanso. E esse descanso significa: muitos estão aparentemente bem fisicamente, mas estão cansados espiritualmente. Então, aparentemente eles estão bombados, estão malhando, estão correndo, estão bem. A casca deles está ótima, mas o espiritual está lá embaixo. O espiritual está fracassado. Muitos estão cansados fisicamente, mas o espiritual dele está cheio de poder. Muitos parece que andam meio raquítico espiritual, não estão tão gordinhos, não estão muita, a aparência deles está meio abatida, meio devagar. Mas o cara é um perigo lá no quarto dele orando. Ele tem vigor, ele tem força, ele é um perigo para o império das trevas. Aparentemente ele não dá nada por ele, mas quando alguém está endemoniado na frente dele, ele só dá uma palavra e o demônio sai correndo. Ah, meu querido, o mundo está para ver um crente que aparentemente está raquítico, mas por dentro ele está forte. Muitos são bons apenas de ouvir, só gostam de ouvir, mas são péssimos em praticar. E os passos para nós mantermos o tanque cheio todo o tempo não é ter teologia apurada, não é ter conhecimento da Bíblia toda, isso é importante também. Mas sabe o que vai manter você e eu cheio da graça de Deus? A palavra do Senhor diz, Mateus
7:26. Ele vai dar o resultado do que não mantém, mas ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Mas aquele que ouve a minha palavra e esse pratica, ele é como aquele que construiu a sua casa na rocha, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Queridos, quer ter o tanque cheio? Construa a sua casa na rocha. Quer ter os tanques cheios? Pratique a palavra de Deus. Não seja ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Terminando, ele vai dizer: quer ter o tanque cheio? Tá aí, tem aí, mídia. Se fique cansado, está cansado de viver cansado. Essa é interessante, né? Passo para permanecer com o tanque cheio. Finalizando aí, são só 3. Estar cansado de viver cansado. Sabe esse cansado de viver cansado? É aquele cansado de... a pessoa está cansada de perder. Você tem que se cansar de ser um perdedor. Você tem que se cansar de ser aquela pessoa que está cheio uma semana, mas outra está viciado no tabaco. Na outra não consegue suportar uma cervejinha gelada. Na outra não consegue suportar uma fofoca. Então se cansa disso, querido. Se cansa disso, sai fora disso. Ele vai dizer também: aqueles que não aguentam mais viver dias ruins, aqueles que não aguentam mais cair no pecado e se levantar, aqueles que não aguentam mais ser religiosos, cansa disso e entra para aqueles que são inconformados, querido. Se cansa disso, larga isso, deixa isso para fora. Provérbios 20:30, a palavra do Senhor diz: os vergões das feridas purificam do mal, os açoites ajudam aqueles que precisam aprumar o corpo. Às vezes vai ser difícil largar o vício, largar a fofoca, largar a mentira, largar o álcool, largar o tabaco, largar a inconstância, largar a briga, largar de ser religioso. Está difícil, está complicado. Mas tinha um que lá na lama, lá nos porcos, lá na dificuldade, lá nisso tudo, ele disse: quer saber? Quer saber? Eu cansei de estar dando comida para esses porcos e estar comendo a comida deles. E ele se lembrou disso: olha, o meu papai, lá na casa dele, ele tem comida com fartura, ele tem anel, ele tem sandália, ele tem roupa. Quer saber? Eu cansei de estar com os porcos, eu vou para a casa do meu papai. Te cansa, querido, enche o teu tanque aí. Larga tudo que não presta de lado e sai desse lugar. Vai para a casa do teu papai. Segundo, não aceita mais o tipo de vida no padrão religioso e baseado naquilo que o mundo oferece, ou seja, naquilo do mundo. Sabe, queridos, esse estilo de vida religioso, fracassado, que o mundo oferece é um estilo relativo. Ao mesmo tempo você é fraco, ao mesmo tempo você é inferior, ao mesmo tempo nós somos imaturos, ao mesmo tempo nós nos decepcionamos, ao mesmo tempo nós não perdoamos, ao mesmo tempo nós relativizamos tudo. E sabe o que ele fala? O seguinte: não aceita esse estilo de vida, não aceita essa forma de vida, muda de vida. Terceiro, não aceita ou não se acostuma com esse século, mas se transformado pelaquilo que a palavra diz. Queridos, quer ser curado? Há tantos anos você está na igreja. Sai desse costume, sai dessa cadeira, assume um life, toma o cajado na mão, segura o arado que Deus te chamou para segurar. Talvez você está acomodado demais lá na tua cozinha, lá na tua cama, lá no teu trabalho. João 5,5, a palavra do Senhor diz: estava ali um homem enfermo, que havia 38 anos já naquela enfermidade, tanque de Betesda. E diz que Jesus, vendo ele deitado ali, estava ali há muitos anos, perguntou: você quer ser curado? Querido, aquele homem ali já estava, aquele coxo ali já estava 38 anos naquela situação. Mas chegou um dia que ele não se conformou mais. E ele viu a voz daquele homem diferente, um galileu diferente. Diz para ele: você quer ser curado? É agora, não é para outro dia não, é hoje. É hoje que eu vou ter o meu tanque, a minha cura. É hoje que eu vou receber o meu milagre.
A mudança só vem na vida de quem acredita de verdade. Jesus continua dizendo: levante da sua cadeira. Jesus continua te chamando para encher o tanque. Talvez você ande só com o tanque pela metade. Talvez você ande só com o tanque quando vai colocar gasolina, só quando o tanque está piscando, está entrando na reserva. Mas sabe, querido, Deus quer levantar nos últimos dias não conhecedores apenas de Jesus, não apenas ouvintes de Jesus, mas Deus quer levantar nos últimos dias uma geração que Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que é jugo? Sabe o que é jugo? É uma canga que se colocava no boi daquela época para poder arar a terra. E quando o boi que ia arar a terra, ele não conseguia arar sozinho, colocavam outro parceiro para andar com ele, e colocavam um jugo, uma canga nos dois, e aquele mais fraco ia sendo deixado, levado pelaquele que era mais forte. E sabe o que eu aprendo com isso? Se você quer andar com seu tanque cheio, se você quer aprender dele que é manso e humilde de coração, se você quer andar com o jugo dele que é suave, querido, diga comigo nessa noite, diga: Senhor Jesus, o teu jugo é suave. E jugo significa parceria. Jesus, seja meu parceiro. Quer ir mais longe, querido? Chama Jesus para andar contigo, porque Ele vai ser o teu parceiro. A palavra diz que Ele vai te ajudar nessa caminhada, porque o jugo dele é suave. Ele é responsável para encher o teu tanque. Poucas coisas dependem de nós e quase tudo depende de Deus. Quer andar com o tanque cheio? Quer andar com o tanque abastecido? Leia comigo Isaías. Coloca aí, mídia, Isaías 40, 28, 29, 30 e 31, para nós finalizarmos aqui e cantarmos a canção. Isaías capítulo 40, versículo 28, na NVI, 29, 30 e 31. Vamos ler junto. Enquanto aparece, você vai estar em espírito de oração. Aleluia. Pode ir cantando, Raquel, enquanto aparece. Mídia, Isaías 40, 28, 29, 30 e 31. Vamos adorando enquanto aparece. Feche teus olhos. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Vamos ler junto, Isaías 40, 28. Leia comigo, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Mas aqueles que esperam no Senhor são aquelas pessoas que têm o tanque cheio. E Ele vai dizendo: no Senhor eles renovam as suas forças. As suas forças não estão na mídia, as suas forças não estão nos olhos, a sua força não está no dinheiro, a sua força não está no prefeito, a sua força não está no vereador, a sua força não está na estrutura. Ele fala:
que as suas forças estão no Senhor. Eles voam alto, voam como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque eles são um povo que tem vigor, eles são um povo que são fortes, 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 fortes e ativos. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não se cansam, que são homens que andam com o tanque cheio, 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 cheio da graça de Deus. O jovem pode se cansar, o velho pode se cansar, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão, renovarão, renovarão as suas forças, renovarão as suas forças. Aleluia! Vamos adorar Ele.